Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube e Twitter. Hoje, domingo, segundo domingo de Páscoa, continuando nossas reflexões nessa semana. No campo internacional, a maior notícia, ainda estamos esperando para ver, é a eleição da França, em que temos um candidato de centro, Emmanuel Macron, e uma candidata já clássica da extrema-direita francesa, Marine Le Pen. Marine Le Pen teve um crescimento muito grande. Isso por conta de que ela andou abrandando o seu discurso originário, né? E o discurso originário da extrema-direita francesa. Ela ainda continua muito fincada na questão dos muçulmanos, ela preservou, mas ela abriu a discussão para questões sociais, né? Até não sabemos, mas ela não se caracterizou nessa campanha como um dos seus grandes slogans a questão da União Europeia, que Macron continua defendendo a participação da França. A direita e a extrema-direita europeia tem essa questão com a União Europeia, uma questão muito central. E pelo que nós temos de notícia, ela não se fincou muito nisso. Ela ainda continuou dentro da questão do costume e dos costumes, principalmente a questão da violência e dos imigrantes, né? E sentou questão. E mudou o discurso, principalmente em questões sociais. Inclusive, ela quer fazer uma revisão das leis previdenciárias para privilegiar os trabalhadores, né? Enquanto Macron tem um projeto de uma reforma mais aprofundada da Previdência da França, que há pouco tempo atrás já teve uma articulação muito grande. A Marine Le Pen, no mesmo sentido das leis trabalhistas, né? Ela está valorizando, pegando bandeira de esquerda, tanto valorizando que alguns eleitores da esquerda tradicional francesa que votaram em Mélenchon, eles estão tendentes a votar na Marine Le Pen por conta disso, né? A União Europeia exige um regime de política fiscal muito rígido e uma grande liberação das regulamentações trabalhistas, né, em vistas à produção. A União Europeia ela é tradicional nesse campo, né, campo fiscal e campo social, ela é meio rígida nisso. Né? E a Marine Le Pen deu uma abertura nesse sentido. Mas fora isso, há um discurso, inclusive, da ortodoxia econômica, porque eles têm de enxugar o Estado para o Estado ter políticas sociais mais consequentes. Então, é uma coisa que nós estamos analisando dentro daquela nossa visão de história, como não em uma perspectiva horizontal, que acabou a Idade Antiga, chegou a Idade Média, acabou a Idade Média, chegou a Idade Moderna, como se fosse uma sequência horizontal da história. E nós estamos já desde muito falando sobre isso, né? Que a história circular, ela volta em outro nível. Então é interessante a direita incorporar esse discurso social, né, e valorizar uma intervenção estatal de cunho social. Mesmo Hitler já começou um engodo, né, no título do partido
de Hitler, que é de extrema direita, são o Partido Nacional Socialista. E até o nosso Bolsonaro aqui, ele falando, né, que o nazismo é de esquerda, porque tem lá Nacional Socialista no partido dele. Mas não era. Mas agora está tendo uma política. Isso é que nós estamos falando, que as coisas voltam em outro nível, né? Então, esse nível. Antigamente, o discurso da direita, inclusive da direita denominada cristã, eles pegavam uma passagem da Bíblia que Cristo falava: pobres sempre tereis convosco, né? E eles, qualquer discurso de cunho social, de política social, era um discurso de direita e comunista. Aqui no Brasil, onde eu vivo, né, de onde nós estamos transmitindo, as gerações passadas, qualquer discurso de cunho sindicalista e de cunho social é ligado ao comunismo, né? E hoje a direita está incorporando isso, incorporando esse discurso que a política de direita, o liberalismo de direita é para provocar uma melhor distribuição de renda. Um exemplo clássico que eles pegam é das economias europeia e americana, principalmente no pós-guerra, né, que não tiveram políticas, apesar de vamos dizer assim, social-democratas, não foram políticas, vamos dizer, comunistas. Eles aproveitaram aquilo lá, né? E o discurso liberalista é que o liberalismo é para provocar a distribuição de riqueza em favor de todos. E só a sociedade capitalista faz. Mas a sociedade capitalista sempre está se revolvendo em crises, né? E esse discurso de melhoria social, ele foi muito incorporado nas gestões Reagan e Thatcher, né? Os clássicos. Então, a direita liberal tem Reagan e Thatcher como o centro. E teve algumas melhorias sociais e tem um outro lado, que é o lado do desenvolvimento do chamado empreendedorismo, né? Que se entra nas classes médias e mesmo baixas, né? E vários contingentes das classes baixas, através do empreendedorismo, chamado PJ, né, o pejotismo, eles conseguiram uma certa equiparação, uma certa qualidade de vida. Então, esses são os ramos da história. Então, o discurso de políticas públicas sociais, que antes era um discurso clássico da esquerda, já não é mais. A direita também tem esse discurso. A direita só falava antigamente, não, que a Cristo falou: pobres sempre tereis convosco, tudo. Então tem de ter uma classe lá por uma destinação mística. Esse é o discurso da direita. Hoje não é mais esse discurso. O discurso é que as políticas de direita liberais são as que mais promovem a ascensão social. E a Marine Le Pen pegou um pouco desse discurso na França e coincidiu nessa crise econômica causada no mundo inteiro, né, pela pandemia, ainda mais agora com a guerra. Ela tem um discurso muito forte que até eles falam que Macron ficou muito no campo internacional com a guerra, discutindo lá, tentando uma situação de paz até muito consequente, né, e descuidou dos assuntos internos enquanto a crise avançara. E Marine Le Pen pegou esse discurso social
que calhou de chamar a atenção. Vamos ver como vai ser esse resultado da eleição da França. Mas ela deu para dar um prisma desse nossa visão da história. Nós mesmos falamos isso, é porque nós tínhamos, estudando a gente falava Idade Antiga, depois chegou a Idade Média, depois chegou a Idade Média, contemporânea, pós-moderna, como se fosse uma sequência de uma coisa com a outra. E não é isso, né? E nós falamos de Hegel vislumbrou isso, a linguagem e o método de Hegel é um método circular em aspiral, principalmente na fenomenologia do espírito. É muito difícil, é por causa disso que lá se sente bem essa aspiral. E essa visão histórica, ele aí já na ciência da lógica da enciclopédia, que já foi algo não tão mais em aspiral, foi algo mais didático, era um resumo que eu estava fazendo das aulas que ele fez, né? Na ciência da lógica, no capítulo 46 da enciclopédia, mais ou menos ali, ele, no parágrafo, né, ele fala que tem essa visão que a história é um progresso que vai só para frente, mas a história não vai só para frente, ela vai para trás também. Mas aí nós deduzimos esse pensamento em aspiral da história, em que os ciclos eles progridem ampliando, né? Uma coisa assim, não progridem horizontalmente ou que um supera o outro. Os problemas voltam, mas em uma outra camada, em uma outra perspectiva. Agora, o problema da extrema-direita é um problema agora mais centrado como característica na questão do nacionalismo e na questão dos costumes e da xenofobia e dos preconceitos. Né? A extrema-direita está muito agora mais fincada nisso, preconceito sexual, a liberação. Né? Então, essa questão econômica de participação do Estado não é tanto mais um objetivo da extrema-direita mais. Né? Aqui no Brasil mesmo, Bolsonaro, ele começou com um discurso bem liberal e depois ele viu, agora está tendo práticas sociais. Ele não fala isso, né? Mas ele está valorizando, principalmente na época da eleição, ele está dando favores de ampliação do auxílio emergencial, aumento de salário para os servidores públicos, né, estatais, é algo contrário ao pensamento tradicional de direita, que por uma questão de estratégia, mas há também uma questão do próprio movimento histórico que vai obrigando a pessoa a fazer isso, né, como se fosse uma outra camada de desenvolvimento. Mas ele puxando a extrema-direita, ainda puxa, aqui no Brasil ainda vai pegar muito, né, questão religiosa e a questão dos costumes, ainda vai pegar muito, né, porque a esquerda ainda é uma bandeira ainda muito firme, né, e essa questão de liberação de costumes todos, inclusive da mídia, né, a mídia, apesar de economicamente ser de direita, mas em costumes é bem de esquerda, né? E tem um grande contingente conservador dentro do país. E a direita vem jogando com isso, né? Atualmente, não mais tanto em questão econômica. Trump, nos Estados Unidos, fez um plano que inclusive é um plano semelhante à da Dilma Rousseff. E economicamente, os Estados Unidos hoje começa a ter uma crise, mas na época do Trump não teve crise. O país cresceu bem.
E todo mundo fala, não vai porque é um plano intervencionista do mesmo da Dilma. Mas a Dilma correu do seu programa, pode ter algum erro, tudo, né? Mas o programa dele foi mais corrido pelo movimento golpista que já avisava derrubá-la. Isso a história mais e mais está confirmando e nós vamos ver confirmar isso. Boa tarde.